Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34, o seguinte: é a cura de uma mulher enferma, uma mulher de fluxo de sangue. Grande multidão seguia Jesus, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou na veste? Responderam-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meu irmão, minha irmã, que história linda, não é? E é interessante notar que o milagre sobre a mulher de fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cuja filha até então estava em estado terminal, quando essa mulher tocou as suas vestes. É interessante também como foi a ressurreição da filha de Jairo, né? Mas teve essa parada no percurso, por conta da ação dessa mulher. Mas quem era essa mulher de fluxo de sangue? A Bíblia não registra o nome dela, né? O nome dessa mulher que tinha fluxo de sangue. Tudo o que se sabe é que provavelmente ela fosse uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia. Alguns estudiosos entendem que o fluxo sanguíneo daquela mulher fosse constante. Já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente era frequente. Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue. E isso lhe trazia muitos problemas. Seja como for, mesmo que seja a enfermidade dela fosse algo constante ou algo frequente, aquela hemorragia lhe deixava debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura, segundo a lei mosaica. Está lá em Levítico 15, versículo 19. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas, físicas e sociais. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo, porque isso constava na lei mosaica. Diante da lei levítica, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se sentava, os objetos que ela usava e as roupas que ela vestia eram todas consideradas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher de fluxo de sangue era considerado também imundo. A Bíblia relata também que a mulher de fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou
tudo que ela tinha com os médicos daquela época. Mas nenhum tratamento médico, nenhuma medicação, nada resolveu o seu problema. E a sua saúde só piorava cada vez mais ao longo dos 12 anos. Tudo isso indica que a situação desesperadora daquela mulher, nos últimos 12 anos, ela havia vivido na solidão, acompanhada da vergonha, totalmente desprezada socialmente e até religiosamente, já que ela não podia frequentar o templo. Porém, como aquela mulher de fluxo de sangue foi curada? É muito interessante isso. A Bíblia diz que Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região. Então era natural que as pessoas se aglomerassem cada vez mais para o acompanhar. E a multidão era tão grande, mas tão grande, que acabava dificultando a sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava apertado e com dificuldade. A mulher de fluxo de sangue viu em Jesus a única oportunidade de sua vida. Ela creu que se ao menos tocasse em suas vestes, a sua hemorragia seria estancada. Então, ela veio por detrás da multidão. Ela armou uma estratégia e de forma muito inteligente conseguiu se aproximar de Jesus ao ponto de tocar-lhe na orla do vestido. E imediatamente ela foi curada. É o que diz aqui o versículo 29. Mas aquela mulher achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer no anonimato. Por causa de sua condição, naturalmente ela não desejava se expor publicamente. Tão logo que tocou na orla das vestes do Senhor, a mulher entendeu que havia sido curada. Ela percebeu que estava curada. Que alegria, não é mesmo? 12 anos de uma enfermidade tão incômoda e agora curada. Talvez por um instante ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la. Porém, a mulher estava enganada. Jesus é Deus. E Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. E ele sabia quem tinha sido. Por isso, mas ele perguntou no versículo 30, quem me tocou? Né? Quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido. Muitas pessoas estavam ali aglomeradas, tocando o mestre naquela multidão. Porém, Jesus sabia que alguém lhe havia tocado não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. Há uma diferença extraordinária. E aqui vale dizer que, como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado. Mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé, um poder curador havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia acontecido. A confissão da mulher que tinha um fluxo de sangue aconteceu porque ela foi constrangida a isso, não é? Então o texto bíblico diz que a mulher que havia sofrido com o fluxo de sangue escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio daquela grande multidão. Ela entendeu que não poderia se esconder. A sua fé oculta teria que ser revelada. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus, temendo e tremendo, e lhe declarou toda a verdade. Aqui é preciso
Aqui é preciso entender que aquela era uma situação muito embaraçosa para aquela senhora. De acordo com a cultura de sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que a sua doença a tornava impura e ela não podia tocar em alguém. Aliás, em ninguém. Então, aquela mulher não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la ou reprová-la por causa do que ela havia feito, né? Mas mesmo assim, ela se prostrou diante do Senhor e desabafou. Lhe contou tudo. Provavelmente foi exatamente nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado durante 12 anos. Mas ao invés de repreendê-lo, para a surpresa de todos que ali circulavam Jesus a confortou de forma amorosa. E ele diz no versículo 34, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde daquela mulher havia sido restaurada, mas também ele havia restaurado a sua vida social e religiosa. Agora aquela mulher poderia finalmente ir em paz, ir para casa, para o convívio com a família, para o convívio com os amigos, poder ir ao templo cultuar ao Senhor. Pois bem, lições da mulher de fluxo de sangue são inúmeras, né? A história dela certamente tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que nós aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos. Humanamente falando, não havia mais nada que pudesse ser feito a seu favor. Aquela senhora encontrava-se presa numa solidão terrível. Ela não tinha paz e era refém da agonia. Aos olhos de todos, aquela mulher era considerada imunda e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição considerada amaldiçoada para aquela época. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com fluxo de sangue era tão próxima quanto uma filha. Por isso ele fala no versículo 34, filha, a tua fé te salvou. Em segundo lugar, gostaria de destacar que a história da mulher de fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo de água poluída torna sujo todo um tanque de água potável, de água limpa. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas com Jesus tudo é diferente. A sua pureza é sem igual. Ele próprio é a fonte da genuína santidade. Quando a mulher de fluxo lhe tocou, ele não ficou impuro. Pelo contrário, foi ela quem ficou pura. É assim. Por isso mesmo, somente ele pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhes vestes brancas como a neve, conforme está lá em Apocalipse 3, versículo 5. Em terceiro lugar, podemos destacar que a história da mulher de fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, nosso Senhor Jesus Cristo curou aquela mulher, tanto física como espiritualmente. Seu corpo e sua alma foram
imediatamente restaurados. Por isso ele disse: a tua fé te salvou. Não foi apenas a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas isso não significa que essa fé era fruto da própria capacidade pessoal daquela senhora. Não, muito pelo contrário. O próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele, a mulher de fluxo de sangue jamais teria possuído e exercitado tamanha fé. A fé de Efésios 2:8, a fé que salva, a fé que cura, a fé que restaura. Então, entenda qual é o significado da fé. Isso é importante. Além disso, ao enfatizar a fé como o instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição, de especulação de que a sua peça de roupa teria contribuído para a cura daquela mulher. Definitivamente, quem cura e restaura é Jesus, em resposta à nossa fé, e não um tecido ou qualquer objeto supostamente místico ou sagrado. Que a história da mulher de fluxo de sangue nos ajude a cada dia mais sermos submissos ao nosso Senhor. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.